Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a NBR ISO 19011, de 2018. Iniciando o nosso trabalho, falando um pouco sobre a equipe, ela é composta pelo Alisson dos Santos, Arthur Bisto, Érico Okajima, Gustavo Eloy e eu, Thiago Araújo. Nós somos alunos do Instituto de Ciência e Tecnologia do campus da Unesp de São José dos Campos. Os itens abordados serão o 4.0, que trata dos princípios da auditoria, o 5.0, que mostra o gerenciamento de um programa de auditoria, e nele engloba o 5.1, que trata-se dessas generalidades, do 5.2, que estabelece objetivos do programa, e o 5.3, que determina e avalia riscos e oportunidades. Fazendo uma rápida introdução à norma, a norma ISO 19011, Diretrizes para a Auditoria de Sistemas de Gestão, é referência para todos os processos de auditoria interna e externa dos vários sistemas de gestão. Ela busca garantir a orientação efetiva para abordar mudanças no mercado, tecnologias em evolução e uma abordagem uniforme e harmonizada do processo de auditoria dos sistemas de gestão, permitindo, assim, uma auditoria eficaz em vários sistemas ao mesmo tempo. Bom, falando sobre os princípios da auditoria, a auditoria como um todo é caracterizada por ser uma ferramenta eficaz e confiável e que serve de apoio às políticas de gestão e controle de gestão também. É necessário que esses princípios sejam seguidos para que as informações fornecidas por essa auditoria contribuam no planejamento de ações para melhoria do desempenho dentro da organização. Bom, a aderência a esses princípios que vão ser listados na sequência é um pré-requisito para a obtenção de conclusões pertinentes e suficientes, ao passo que, mesmo sendo exercida de forma independente por outras pessoas e sob condições similares, permitam conclusões similares também. O primeiro princípio é a integridade, ou seja, é o que fundamenta o profissional que realiza a auditoria. A norma estabelece que todo o processo de auditoria ele tem que ser pautado na ética, honestidade e responsabilidade, que somente assim é que os profissionais conseguem imparcialidade e uma avaliação justa, sem tendenciosidade das informações que estão sendo passadas. O segundo princípio é a apresentação justa, que é a obrigação de reportar com veracidade e exatidão. Ou seja, todas as constatações da auditoria, elas devem ser repassadas à organização por meio de um relatório que tenha com precisão e veracidade tudo que foi realizado, até mesmo obstáculos significativos que foram encontrados durante a auditoria, né, como divergência de opiniões, como também algum empecilho que houve na execução da atividade, como algum atraso na questão do tempo em ser realizada a auditoria. O terceiro princípio é o devido cuidado profissional, ou seja, a aplicação de diligência e julgamento em auditoria. A norma estabelece que as atividades de audição elas têm que ser realizadas com muito cuidado e importância sobre cada etapa do processo que está sendo auditado, para que assim possa haver um julgamento ponderado em toda a situação. O quarto princípio é a confidencialidade, que é a segurança de informação, ou seja, é a descrição no uso e proteção das informações obtidas. O auditor, ou seja, a equipe que realiza a audição, ela não pode usar essas informações para ganhos pessoais ou de alguma forma que prejudique os legítimos interesses da organização que está sendo auditada. O quinto princípio é a independência, ou seja, a base para a imparcialidade da auditoria e objetividade das conclusões da auditoria. A norma estabelece que os auditores eles devem ser independentes da atividade que está sendo auditada, ou seja, eles não podem, de alguma forma, serem influenciados ou influenciarem naquela atividade que está sendo auditada, para que não haja tendenciosidade ou conflito de interesse nas informações prestadas. Eles são obrigados a assegurar as constatações e conclusões baseados só nas evidências da auditoria.
Outro princípio é a abordagem baseada em evidência, ou seja, um método racional para alcançar conclusões da auditoria de forma confiável e reprodutível, como foi falado antes, em um processo sistemático. Ou seja, os resultados da auditoria, eles são baseados em amostras de informação. Só que essas amostras de informação, elas devem ser coletadas de maneira apropriada, uma vez que a auditoria custa tempo e recurso financeiro, para que essas amostras possam ser aplicadas em outros momentos para diferentes análises. E o último princípio estabelecido pela norma é a abordagem baseada em risco, ou seja, uma abordagem que considera os riscos e oportunidades. É uma abordagem, como estabelece a norma, baseada em risco para que o planejamento, a condução e o relato das auditorias sejam focados em assuntos que sejam de fato significativos para o cliente e para alcançar os objetivos do programa de auditoria. Em sequência, trataremos sobre o gerenciamento de um programa de auditoria. Começando pelas generalidades. Do programa de auditoria, podemos dizer que ela inclui uma ou mais auditorias, dependendo elas do tamanho e da natureza do auditado. Esses programas eles podem ser combinados ou em conjunto. E uma organização ela pode estabelecer um ou mais programas de auditoria. As tomadas de decisões do programa de auditoria, elas ficam a par da alta direção da organização. E dos designados a gerenciar o programa de auditoria, eles precisam estabelecer, implementar, monitorar, analisar criticamente e melhorar o programa de auditoria, identificar os recursos necessários e assegurar que eles sejam providos. Exemplos de programas de auditoria. As auditorias internas que cobrem o sistema de gestão de qualidade, toda uma organização durante o ano em curso, e auditoria de segunda parte de sistema de gestão de fornecedores potenciais de produtos críticos a serem realizados em um período de 6 meses. Em geral, um programa de auditoria ele necessita de um planejamento apropriado, fornecimento de recursos e estabelecimento de procedimentos para realizar as auditorias previstas no programa. De uma forma geral, o fluxo do processo de gestão de um programa de auditoria pode ser exemplificado por um sistema de PDCA. Nesse sistema PDCA, nós podemos ver que ele envolve o planejamento, o fazer, o verificar e as ações. Com isso, é possível ilustrar como o PDCA é integrado em um programa de auditoria. Inicia-se com as autoridades para o programa de auditoria que vai estabelecer o programa, ou seja, planejar o programa. Nisso vai ser estabelecidos os objetivos e abrangência, responsabilidades, recursos e procedimentos. Onde, após isso, entramos na parte do fazer, que vai envolver a programação das auditorias, a avaliação e preparo dos auditores, a seleção da equipe de auditoria, entre outros processos. Após isso, entramos na parte da verificação, que inclui monitorar e analisar criticamente, identificar necessidades de ações corretivas e preventivas, além de identificar oportunidades de melhoria. Para assim, entrarmos na parte do agir, que de certa forma sempre vai buscar a melhoria do programa. Lembrando sempre que o sistema PDCA é um ciclo, ou seja, não é algo linear, onde, como por exemplo, após ter feito o planejamento no início, ele não pode ser modificado para atender às necessidades verificadas. Ou seja, ele vai buscar sempre a melhoria contínua do programa.
Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a parte de estabelecer os objetivos de um programa de auditoria. Os auditores devem desenvolver e documentar um planejamento para cada trabalho da auditoria, incluindo os objetivos, o escopo, prazo e alocação dos recursos de trabalho. Estabelecer os objetivos da auditoria é fundamental para assegurar que os resultados sejam alcançados com qualidade. Os planos de auditoria devem estar alinhados com os objetivos estabelecidos pelo cliente da auditoria. Mas como que vamos estabelecer esses objetivos? Os objetivos, eles são estabelecidos a partir da necessidade de normas ou leis, que são a auditoria de compliance, verificar a existência de passivos, que são multas, pendências ou obrigações da empresa, corrigir não conformidades constatadas em auditorias anteriores, acompanhamento de uma área identificada como crítica da empresa ou obtenção de um novo selo ou renovação do mesmo, que é o caso da ISO 14001. Aqui estão alguns exemplos de programa de auditoria, de alguns exemplos de objetivos de programa de auditoria. Sejam para satisfazer requisitos para certificação em uma norma do sistema de gestão, verificar conformidades como requisitos contratuais, obter e manter confiança na capacidade de um fornecedor ou contribuir para a melhoria do sistema de gestão. Bom, eu irei falar sobre determinar o risco e avaliar oportunidades. Existem riscos e oportunidades relacionados ao contexto do auditado que podem estar associados a um programa de auditoria e podem afetar o alcance dos seus objetivos. Podem existir riscos associados com o seguinte: planejamento. Por exemplo, a falha em estabelecer objetivos de auditoria pertinentes e em determinar a extensão, número de duração, locais e agentes da auditoria. Outro risco pode ser em relação aos recursos, como dispor de tempo, equipamento ou treinamento insuficiente para desenvolver o programa de auditoria ou conduzir uma auditoria. A seleção da equipe de auditoria também pode ser um risco considerado, como, por exemplo, a competência insuficiente para conduzir uma auditoria eficaz. Outro risco é a comunicação. Um exemplo, a coordenação ineficaz do programa de auditoria ou não consideração da segurança e confidencialidade da informação. O controle da informação documentada. Por exemplo, determinação ineficaz da informação documentada, o qual é necessário aos auditores. O monitoramento, por exemplo, pode ser um risco de ineficácia de resultados do programa de auditoria. A disponibilidade, cooperação do auditado e disponibilidade de evidência ao ser auditado. Uma oportunidade para melhorar o programa é permitir que a auditoria seja realizada em uma visita única. Minimizar a distância de viagem do local e o tempo. Qualificação da equipe que realiza a auditoria. E consciência. E a nossa referência bibliográfica foi a norma ABNT ISO 19011. Tenham uma boa tarde a todos.